Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus, amém. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, no Salmo de número 1, texto que será utilizado como base para a mensagem desta noite, cujo título é O Caminho do Justo. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Palavras do Senhor. Amém. Amados, o Salmo de número 1, ele apresenta um dos contrastes mais poderosos que existem na palavra de Deus, que é essa dicotomia entre o justo e o ímpio. É desta relação entre justiça e impiedade que os próprios salmos, eles, conforme a balança vai cedendo para um lado ou para o outro, nós vamos ver, por exemplo, salmos de súplica, de tristeza, de angústia, e outros salmos de alegria e felicidade, sobretudo pela intervenção de Deus naquela causa ou naquele mal que afligia o seu povo. Então, como Deus é soberano em todas as coisas e maravilhoso, ele abre o primeiro salmo, então, do livro completo, com esta justa posição entre esses dois caminhos. O caminho do justo, então, que conduz a bênçãos e prosperidade em Deus, e um parênteses dizendo que não é essa prosperidade que o mundo prega lá fora, material, mas é uma abundância da presença de Deus nas nossas vidas. É isso que eu e você, como filhos e filhas, servos e servas do Deus Altíssimo, devemos buscar constantemente, a abundância da presença de Deus nas nossas vidas. Nunca é demais ressaltar, nunca é demais falar sobre isso. Mas também mostra o caminho dos ímpios e que leva à ruína e destruição. Esse salmo, então, meu irmão e minha irmã, serve como uma introdução ao saltério, apresentando a visão bíblica de uma vida abençoada, fundamentada na meditação e na obediência da palavra de Deus. Hoje, então, vamos explorar 3 pontos nesse salmo. O primeiro é a bem-aventurança do justo, e o bem-aventurado, cujo significado é muito mais que feliz, é extasiado, como cantamos agora há pouco, numa das músicas. Também veremos esse contraste com a vida dos ímpios e o destino final de ambos os caminhos. Nós podemos ver ao longo das Sagradas Escrituras, sobretudo no Antigo Testamento, essa contraposição. Em Deuteronômio 28, por exemplo, a lista de bênçãos que é descrita e discriminada ali, contra toda a lista também que é relatada daqueles que não obedecem ao nosso Deus. Estão falando então da bem-aventurança do justo, amados. Jonathan Edwards vai dizer em um dos seus escritos que o verdadeiro bem do homem consiste em estar em conformidade com o nosso Deus. Passo 1, então, para mim e para você, para que o nosso caminho na justiça, ou seja, o caminho do justo, seja bem sucedido, a minha e a tua vontade, o meu e o seu ser, tem que estar em consonância e alinhados ao nosso Deus. Quantas vezes, e acredito que nós podemos, pelo menos cada um, lembrar de um momento onde nós quisermos fazer com a nossa própria força, com a nossa própria vontade, e demos com a cara na parede. As coisas não foram bem sucedidas ou não saíram de acordo com o esperado, porque a nossa vontade não estava alinhada com a vontade de Deus. E aí então no primeiro versículo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ao enfatizar essa conformidade com Deus,
Jonathan Edwards aponta para o valor de uma vida comprometida com a vontade divina. A verdadeira felicidade, então, para mim e para você, meu irmão e minha irmã, é estarmos comprometidos com a vontade divina. Tão importante quanto é buscarmos a presença de Deus, é estarmos comprometidos com a sua vontade. Porque se pedimos a orientação de Deus e caminhamos em sentido oposto, que valia tem, então, buscar ao nosso Deus? Essa verdadeira felicidade, então, é alcançada quando o nosso coração se alinha com o coração de Deus e buscamos por sua contínua presença, que fortalece e molda as nossas ações, pensamentos e nos orienta para o que é eterno. Então, eu e você somos felizes também quando no nosso coração e a nossa mente está voltada para as coisas lá do alto, como está escrito no Novo Testamento. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, se boa fama há ou algo de bom existe, é isso que deve permear os nossos pensamentos. É assim que eu e você somos mais do que felizes, ou como a palavra diz, bem-aventurados. Porque em uma sociedade, meu irmão e minha irmã, onde nós somos frequentemente tentados a buscar a felicidade em conquistas como sucesso, status e riqueza, e não que isso seja ruim, mas a palavra nos orienta que se o nosso coração estiver nessas três coisas, o pior dos homens, e quando eu digo homens é ser humano, seremos. Porque se, por exemplo, nos falta a saúde, o dinheiro vai embora. O sucesso é passageiro, a fama também. Quantos não são hoje que sofrem de depressão e outros males porque são cancelados na internet, perdem cliques e algumas outras coisas do tipo? Mas esses elementos, meus irmãos e minhas irmãs, embora momentaneamente satisfatórios, não produzem uma felicidade duradoura. Edwards ressalta, então, que o verdadeiro vem de estarmos alinhados com Deus. Quando a nossa vida está enraizada na palavra, encontramos uma paz e uma felicidade que, como a própria palavra diz, excede a todo o entendimento, que é a presença de Cristo Jesus nas nossas vidas. Então, por isso que nós somos mais do que felizes ou bem-aventurados, porque buscamos incessantemente a presença de Deus e buscamos também fazer a sua santa vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em Mateus 5,3, Jesus vai dizer que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Assim como no Salmo 1, Jesus aponta para uma vida que não depende das circunstâncias, e aqui eu quero lembrar aquele cântico, né? Não olhe as circunstâncias, não, sim, olhe o seu amor, não me guie por vista, alegre estou. Aos mais novos, meus irmãos, a gente já tem uma certa idade, então lembra de alguns corinhos antigos. Mas a nossa esperança, a nossa vida está enraizada em Cristo Jesus, que não vê as circunstâncias que estão à nossa volta, mas somente crê no poder dele nas nossas vidas. E aí me lembro de uma história onde estava num carro um sargento do exército e o cabo ali dirigindo. E aí, conforme eles iam na estrada adentro, a tempestade estava alcançando eles, e o soldado, então, ali ficou com medo, falando para o sargento, e agora, o que a gente faz? Como que a gente escapa disso? E o sargento só falou, continua dirigindo. Por quê? Porque nesse momento é onde eles passam a tempestade e cruzam para um céu ensolarado. O que eu quero dizer com essa história, meu irmão e minha irmã, é que independente da necessidade ou do momento que nós estamos passando, é um momento. E se nós, firmes em Cristo Jesus, continuarmos a andar como aquele carro cruzou a tempestade, crendo na rocha viva que é Cristo Jesus, como bem-aventurados e como confiando em Deus, passaremos por essas circunstâncias, a ponto de glorificarmos a Deus com os nossos testemunhos do quanto Jesus é maravilhoso em nossas vidas. Jesus aponta então para uma vida que não depende das circunstâncias, como eu já falei, mas sim de uma dependência profunda de Deus. E pela manhã, na escola dominical, nós pudemos falar um pouco
dessa dependência profunda, sobretudo quando nós estamos em momento de dor ou onde as coisas não estão confortáveis aos olhos do ser humano. É aí que Deus trabalha, é aí que Deus mostra quem Ele é, e não que Ele precisa mostrar para nós algo, mas é como se naquele salmo, né, porque está abatido a minha alma, sendo que nós temos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o verdadeiro e único Deus, e Cristo Jesus, e seu Santo Espírito para nos apoiar e amparar. Essa verdadeira felicidade, então, é uma bênção que flui de uma vida centrada em Deus e em sua vontade. E pela manhã também nós pudemos trabalhar um pouco do conceito que Michael Horton, em seu livro Cristianismo Sem Cristo, trabalha, em que hoje há muitas comunidades que falam, leem a palavra, cantam louvores, mas quando nós peneiramos, nada de Cristo tem nessas celebrações. E aí a gente tem que tomar cuidado com esses dois extremos. O primeiro extremo é negar ou se afastar ou não acreditar em Cristo Jesus, e o outro extremo tão perigoso quanto é vivermos uma religiosidade que simula estarmos em consonância com a vontade de Deus, mas na verdade nós só replicamos uma mera formalidade. E a pergunta que fica então é: estamos tendo de fato uma íntima relação com Cristo Jesus, com o nosso Deus? Estamos vivendo uma fé verdadeira, ou ainda estamos à sombra, como também comentamos pela manhã, da fé dos nossos pais, da fé dos nossos avós, da fé daqueles que nos cercam? É importante, sim, vivemos esta fé do ponto de vista que o Evangelho, sim, entrou na minha casa, por exemplo, através da minha bisavó Olívia, que lá no interior, em Pirajuí, pertinho de Bauru. Bauru pertence à Grande Pirajuí. Ouviu o Evangelho pela primeira vez, ensinou aos seus irmãos, ensinou aos seus filhos, meu avô, que ensinou ao meu pai e minha mãe, que ensinaram até a mim, e, se assim Deus permitir, vai correndo o curso do Evangelho, como era no passado, falado de pai para filho. E se nós olharmos no passado, quando o nosso português ele é muito rico em palavras, o nosso idioma, mas quando a gente vai buscar pai no Antigo Testamento, correlacionando com a língua hebraica, pai é o homem mesmo. Lá no Antigo Testamento era o homem, a figura masculina, responsável por passar os ensinamentos da palavra para os seus filhos. Por isso a importância nossa, enquanto figura masculina, obviamente somado com a figura feminina, mas de colocarmos os nossos filhos e filhas, ou aqueles que estão à nossa volta, primos e etc., nos caminhos do Senhor. Quem faz a obra é o Espírito Santo, mas eu e você precisamos anunciar. Então, no versículo 3, vai dizer aqui da ilustração da árvore plantada. Então o Salmo compara o justo a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e essa imagem ilustra o quê? Estabilidade, nutrição e produtividade. Quando eu e você estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus, e ribeiros de água, como o próprio Cristo é a água viva, que no texto que nós trabalhamos pela manhã, alguns versículos atrás, era justamente o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, onde ele dizia: se você beber de mim, a água viva jamais voltará a ter sede. Quando nós então estamos firmados em Cristo Jesus, nós temos força, nutrição, estabilidade e produtividade. Em nossa vida, então, essa árvore representa a importância de estarmos profundamente enraizados em Cristo Jesus. O mundo ao nosso redor muda muitas vezes, nos afasta. O que eu quero dizer é que o mundo vive de princípios em princípios, de correntes e vãs doutrinas, tentando nos arredar, como nós falamos pela manhã também, mas eu e você devemos estar firmes ou firmados como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Porque olha só, o seu fruto é cuja folhagem que não murcha, e tudo o que ele fará será bem sucedido.
lembrando de um texto no Novo Testamento onde Cristo Jesus amaldiçoou aquela figueira. E se nós olharmos para aquele texto, a maldição se dá por quê? Porque não era tempo de figos, mas a árvore estava repleta de folhas. O que significa isso? É aparentar ser algo e não o ser de fato. É enganar e mascarar. Mas aqui eu e você, como justos, fincados no ribeiros de água, como as árvores, somos folhagem que não murcha, e tudo o que fizermos será bem sucedido. Por quê? Porque está alinhado com a vontade de Deus. Daí vem o nosso sucesso. Da dependência de Deus, de estarmos conectados com Deus. Diferente do que o mundo prega. Mas quando estamos enraizados em Deus, cujo árvore junto a um ribeiro, somos sustentados e renovados. E também há essa entrada com relação aos ribeiros de água. Porque como seres humanos, às vezes nos cansamos, ficamos abatidos, pensamos sim em desistir, mas a água da vida que é Cristo Jesus nos renova, nos sustém, mesmo em tempos de crise. Que possamos estar então enraizados em Cristo Jesus. Falamos agora então, ou falaremos um pouco desse contraste com a vida dos ímpios, e depois de descrever o justo como uma árvore firme e frutífera, o salmista, ou o Salmo 1, contrasta essa imagem com os ímpios, comparando-os com a palha que o vento dispersa. E aqui é um ponto muito importante para mim e para você, meu irmão e minha irmã, e está permeado nos Salmos. Asaf, por exemplo, no Salmo 73, 7,3, vai fazer essa dicotomia, e ele fica até bravo com Deus, porque ele fala, poxa, nós estamos servindo ao Senhor e estamos com dificuldades, e os ímpios que debocham de ti, ó Deus, te desmerecem, estão prosperando. E aqui devemos entender que a prosperidade do ímpio, ela é momentânea e passageira. Como o próprio Salmo diz, é a palha que o vento dispersa, porque embora possa parecer que estão indo bem, as suas motivações, o seu coração e o todo mais é deturpado e não vem do Senhor. Então terá a paga lá no final, que é a queda. R.C. Sproul, então, nesse momento vai dizer que quando tiramos Deus da nossa vida, o resultado inevitável é o caos e a desordem. A verdadeira paz e estabilidade só podem ser encontradas quando estamos firmados em Deus. Quando olhamos para o Novo Testamento, por exemplo, lembramos de Demas que, amando o presente século, apostatou da fé. Alexandre, o latoeiro, por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz o quanto ele atrapalhava as coisas do Senhor. Assim é o ímpio, assim é aquele que não só não acredita em Deus, mas como vive de acordo com as suas vaidades e com o seu coração, que é pecaminoso. Em nossa cultura, então, aplicando de forma prática, meu irmão e minha irmã, vemos que muitas pessoas estão buscando segurança e felicidade em coisas transitórias e materiais, bens, status e reconhecimento. Nesses elementos, por mais atraentes que pareçam, não têm a força de sustentar a alma humana. Assim como a palha é soprada pelo vento, uma vida sem Deus carece de propósito verdadeiro e é vulnerável às crises e às incertezas da vida. Olhamos então, ou relembramos, as duas casas, uma que foi construída na rocha e outra que foi firmada na areia. Quando veio o vento, as águas e etc., deu por derrubar aquela casa. Assim é o ímpio. O ímpio, da mesma forma, quando a gente fala do joio e do trigo, é o joio que parece trigo, mas não é, e no final terá o seu merecido fim. Em Mateus 7, 24 a 27, Jesus então compara aquele que constrói, como acabamos de dizer, sobre a rocha, a sua casa, contra o ímpio que constrói sobre a areia. A rocha, obviamente, representa a palavra de Deus. A areia
A rocha representa a palavra de Deus e a obediência a ela. Jesus então enfatiza que aqueles que fundamentam sua vida em Deus, meu irmão e minha irmã, encontram segurança e firmeza. O ímpio, semelhante ao que constrói sobre a areia, parece ter estabilidade momentânea, mas quando as dificuldades chegam, sua vida desmorona. Quantas não são as vezes que somos tomados por esses ventos impetuosos, a nossa vida parece que fica de ponta cabeça, mas como estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus, atravessamos essas dificuldades. Ao passo que vemos aqueles que não acreditam em Deus, de fato tendo a sua vida ou suas vidas dilaceradas. Neste ponto, então, amados, que possamos avaliar onde estamos construindo nossa vida. Se nossa confiança está naquilo que o mundo oferece, estamos, na verdade, construindo sobre a areia. Deus nos chama a fundamentar nossa vida em sua palavra, onde encontraremos segurança e paz, mesmo em meio à tempestade. E aí é um cuidado que eu e você devemos ter para toda a nossa vida, como dissemos pela manhã, até ouvirmos de Deus: vinde bendito do meu Pai, entre no gozo do teu Senhor. Temos que estar firmes, vigilantes, vigiar e orar, como a própria palavra diz, para que nós não sejamos pegos de surpresa quando Cristo voltar. E por fim, amados, o destino então final, tanto do justo quanto do ímpio, nos versículos 5 e 6, que diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Martin Lloyd-Jones disse em um dos seus escritos que a única coisa que realmente importa é a nossa relação com Deus. Todo o restante é secundário, pois só nele encontramos vida e propósito. Lloyd-Jones, então, nos mostra que esse aspecto é o mais importante da nossa existência, é reconhecer o nosso e buscar o nosso relacionamento com Deus. Todo o restante, nossas posses, conquistas, status, são transitórios e irrelevantes em comparação com a eternidade. O perigo aqui, então, é não cairmos no problema de Esaú, que por um prato de lentilha, olhando um pouco mais à frente, negou a bênção. Muitas vezes, como falamos pela manhã também, onde achamos que o inimigo vem, como era na idade medieval, com chifres e etc., como uma figura feia, não. Ele está nas sutilezas e nos detalhes que nos fazem tropeçar, que nos fazem cair, que nos fazem nos desviar. O inimigo está naqueles atalhos. Vai por ali que é muito mais fácil, é muito mais rápido. Em João 15, 5 e 6, nós vamos então ver que Jesus usa a metáfora da videira, onde ele é a videira verdadeira e nós os ramos. Aqueles que permanecem em Cristo dão muito fruto, mas os ramos que não permanecem são cortados e lançados fora. Assim como o Salmo de número 1, Jesus ensina que a conexão com Ele é essencial para a vida e frutificação, enquanto a separação de Deus leva à destruição. O Salmo 1 nos convida a essa reflexão, meu irmão e minha irmã. Estamos buscando segurança em coisas passageiras ou em Deus, o único que pode garantir o nosso futuro eterno? A vida do justo é uma jornada que culmina na presença de Deus, em contraste, o caminho do ímpio que ignora e rejeita a Deus leva ao juízo final e à separação eterna de Deus. Há um fim, que em nome de Cristo Jesus nós estejamos na glória eterna com Deus Pai. Mas também a palavra nos orienta que haverá um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Somos chamados então a viver uma vida enraizada em Deus, cientes de que nosso destino eterno depende da nossa relação com Deus. Se escolhemos o caminho do justo, encontramos vida, paz e um propósito eterno. Que as nossas vidas sejam investidas em Deus, para que no dia do juízo possamos permanecer firmes na presença dEle. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite.